hoje, que é a última aula teórica referente a esse capítulo 3 de tópicos preliminares, né? Nessa aula de hoje, a gente vai falar de comandos de entrada e saída de dados, tá? É a última aula, é a última coisa que falta, né? As últimas coisas que faltam a gente ver antes da gente escrever um algoritmo completo em pseudocódigo, né? E antes da gente implementar esse primeiro algoritmo, bem simplesinho, né? Na linguagem Python, ok? Então, no final da aula de hoje, a gente vai ter o primeiro algoritmo completo, né, em pseudocódigo, e o primeiro programa computacional na linguagem Python, né? Então, é uma aula assim, importantíssima, né? Prestem bastante atenção e qualquer dúvida que vocês tenham, me interrompam, né? E podem perguntar, tá certo? Bom, então, quer dizer, o que a gente vai ver, né, na aula de hoje? Comandos de entrada e saída de dados. Bom, a gente vai aprender, vai usar o Matheus está perguntando, vai usar o PyCharm hoje? Não, hoje não. Se vocês olharem lá no Moodle, com relação a essa aula de hoje, comandos de entrada e saída, já está lá, né? Já liberei. Comandos de entrada e saída de dados, tem os slides da aula de hoje e tem um videozinho também, né, do Guanabara, ensinando como instalar esse tal de PyCharm no computador, né? E o QPython 3 no celular, para quem trabalhar com celular Android, né? No meu caso, que trabalho com iOS, eu dou uma alternativa aqui, ó, que é o Solo Learning, ok? Learning to Code. E é muito parecido, assim, ao QPython 3, ok? Então, quer dizer, esse videozinho vocês devem assistir depois da aula, né? E já devem instalar esse tal de PyCharm, né, no computador de vocês. Eu sugiro que instalem o QPython 3 também, né? No celular, ou o Solo Learning, né? E a respeito dessa lista de exercícios número 1, no final da aula eu falo mais a respeito dela, tá certo? Mas hoje, não, esse primeiro programinha que eu vou fazer hoje, eu vou fazer num outro ambiente que eu acho bem interessante e que eu quero apresentar para vocês hoje, tá? Mas o PyCharm a gente deve usar nas próximas aulas, né? Bom, então, voltando aqui, quer dizer, hoje a gente vai aprender como fornecer os dados de entrada, né, de um programa e como visualizar o resultado do processamento, que seria a saída de dados, né? Ó, a Bruna está fazendo um comentário aqui. Professor, o senhor está disponibilizando as aulas gravadas no AVA? Não, Bruna. As aulas da gente, elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? Não no Moodle, né? Então, se você for lá no Moodle, você vai ver que tem aqui, ó, uma playlist do YouTube com as atividades síncronas, que são as aulas, né? Ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o YouTube com essa playlist que eu falei, né? E aí a gente tem todas as aulas, ó. Nossa atividade síncrona, 1, 2, 3, 4, 5, e hoje deve ser a nossa AS6, não é isso? Nossa sexta atividade, isso, é isso mesmo, AS6, tá? Então, assim, logo depois da aula,
à tarde, né, eu já dou o upload disso daí, da aula, né, para o YouTube. Ok? Beleza. Bom, então, gente, voltando aqui, né, a gente vai ver praticamente o que é que falta, né, para escrever um programa computacional. É como fazer a entrada de dados, como fazer a saída de dados, tá? Então vamos lá, vamos acompanhando aqui pelos slides, né? Ó, no primeiro slide eu coloquei assim: os algoritmos necessitam da entrada de dados para que possam efetuar as operações e cálculos a fim de alcançar um resultado desejado, que é a saída de dados, né? Então, quer dizer, esse é o conceito, né, que a gente trabalha de computação, de computador, ou mesmo de programa computacional, né? Eu poderia dizer para vocês, né, que um computador, por exemplo, um computador é um equipamento que recebe dados fornecidos pelo usuário, processa esses dados e chega num resultado e mostra esse resultado para o usuário, né? Então, se confunde também com a ideia de computação e de programa computacional, né? Quer dizer, um programa computacional, ele recebe dados fornecidos pelo usuário, processa esses dados, chega num resultado e mostra esse resultado para o usuário, né? Então, é nessa aula de hoje que a gente vai aprender como fornecer os dados de entrada e como visualizar o resultado do processamento, né? Como eu já falei. Bom, os comandos de entrada e saída são as ferramentas que determinam o momento da entrada dos dados para o programa e a saída dos resultados obtidos pelo computador. Ok? Tá, beleza. Então, começando aqui ó, com a entrada de dados, né? Qual a finalidade da entrada de dados? É atribuir o dado fornecido pelo usuário à variável identificada. A ideia de variável, a gente já sabe o que é, né? Um espaço na memória do computador para armazenar os dados, né? Envolvidos lá no problema que a gente está querendo resolver. Ok? Qual a palavra-chave que a gente vai utilizar nos algoritmos escritos em pseudocódigo? É a palavra-chave leia, ok? Então, a entrada de dados nos algoritmos da gente, a gente vai utilizar a palavra-chave leia. E entre parênteses, separados por vírgula, todas as variáveis que vão armazenar esses dados de entrada, ok? Então, por exemplo, leia x1, x2, x3, xn, né? O que é que aquilo significa em um algoritmo? Significa que naquele momento o usuário vai ter que fornecer valores que vão ser armazenados nas variáveis x1, x2, x3, xn, ok? Bom, então temos dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, né? Leia A. Então, o que significa isso aqui em um algoritmo? Significa que naquele momento o usuário vai ter que fornecer um valor que vai ser armazenado na variável A maiúsculo, ok? Esse ponto e vírgula no final é opcional, tá? Pode colocar ou não, tanto faz. Leia altura, vírgula, peso. O que significa isso daqui? Que naquele momento o usuário vai ter que fornecer valores que serão armazenados nas variáveis altura e peso. Por exemplo, a altura e o peso de uma pessoa, né? Então, naquele momento, o usuário vai ter que fornecer esses valores, né? Percebam, lembrem, né? Antes
de fazer a leitura dos dados ou a entrada de dados em um algoritmo, essas variáveis precisam ter sido declaradas, né? Então, declaração de variáveis a gente já viu. É só dizer o tipo da variável, 2 pontos, e o nome das variáveis daquele tipo, né? Então, no caso aqui, ó, antes eu teria que escrever, no caso, altura e peso são informações numéricas, né? Números reais. Então, eu teria que colocar real, 2 pontos, altura, vírgula, peso, né? Quer dizer, isso é a declaração de variáveis, tá? Isso aí a gente viu lá na primeira aula desse capítulo 3, né? Declaração de variáveis em algoritmos, coisa que não existe no Python. No Python não precisa declarar as variáveis antes de atribuir valores a elas, né? Muito bem. Que mais, né? No Python, né? No Python, a gente vai ver duas formas de entrada de dados. Na primeira forma, a variável vai ser definida e associada no editor de programas. Então, espera lá, vamos ler essa frase de novo aqui. A variável, bom, variável eu sei o que é, ela vai ser definida, o que é isso? Ela vai ser criada, tá? Eu vou criar a variável no editor de programas. Puxa, mas o que é editor de programas? É aquele maior, maior, maior lá? Não. Aquele símbolo, aquele maior, 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 que é o prompt de comandos, né? Do Python, ou janela de comandos, né? Não é ali que eu vou escrever os nossos programas computacionais, né? A gente vai ver, por exemplo, o PyCharm é um exemplo de editor de programas, tá? E tem vários outros, a gente vai ver alguns aqui, né? Então, nessa primeira forma de entrada de dados, a gente vai criar a variável no editor de programas e vai atribuir um valor a ela no próprio editor de programas. Quer dizer, é a maneira mais simples de fazer uma entrada de dados, né? Você vai criar a variável e atribuir um valor a ela no próprio editor de programas, no próprio programa, tá? Bom, e a gente vai ver também uma segunda forma de entrada de dados, onde a variável vai ser definida, ou seja, criada no editor de programas, mas eu só vou atribuir um valor a ela na janela de comandos quando eu estiver executando o programa, ok? Ou seja, a variável é definida no editor de programas, mas um valor específico é atribuído na janela de comandos quando o programa está sendo executado, ok? Vocês vão ver que essa é a melhor forma de fazer a entrada de dados, certo? Bom, vamos lá então, né? A primeira forma aqui, ó, a variável vai ser definida e associada no editor de programas. E aí a gente tem um exemplo bem simples aqui, que é o que a gente vai trabalhar, que é um programa para calcular a média de um aluno, conhecida as notas da... Aqui tem prova escrita e prova prática, mas poderia ser a B1 e a B2, né? Ok? Então vamos fazer isso. E vamos fazer isso em que editor de programas? Bom, então o primeiro ambiente para a gente criar programas computacionais, né, que eu quero mostrar para vocês bom, o Alcindo chegou aí, não é, Alcindo? Acabou de chegar? Foi. Desculpe aí ter atrasado. Nada, tranquilo. Só para tirar a sua falta mesmo. Aproveitando aqui, o Tiago não chegou, não é isso? O Tiago ainda não chegou, não. Tiago. Bom, beleza. Então,
Alcindo, você desliga aí o seu microfone. Tá ruído, assim, eu acho que eu consigo, se eu consigo desligar aqui. Eu não sei como é que faz para desligar. Alcindo, você desliga o som aí do seu microfone, que tá com ruído aqui. Bom, pronto, conseguiu isso, beleza, ok. Então tá, voltando aqui. Gente, o primeiro editor de programas que eu queria mostrar para vocês aqui, ele vocês vão ver que eu sou muito fã desse editor, e ele se chama Python Tutor, tá? Python Tutor. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou abrindo aqui, ó, e eu vou pegar o link dele e vou colar no chat. Então, se vocês quiserem, vocês podem simplesmente clicar no link que eu colei aí no chat, e aí vocês vão abrir uma janela parecida com essa daqui, ó. Python Tutor. Ou então procura no Google mesmo, né? Python Tutor, e aí vai aparecer alguma coisa lá, né? É esse primeiro editor de programas que eu queria mostrar para vocês, e eu sou muito fã dele, né? Como eu já falei, vocês vão ver, por várias vantagens, né, que ele tem. Uma primeira vantagem que eu diria é o seguinte, é um site, né? Quer dizer, quem clicou aí no link que eu coloquei no chat, já abriu o editor de programas lá, acabou, não precisa instalar nada, né? Você não precisa instalar nada, ele já está lá. E, inclusive, você pode programar também no seu celular, né? Só por meio desse link aí, né? Só chegar no navegador aí do celular, do smartphone, e entrar lá no Python Tutor, né? Então, essa já é uma grande vantagem, você não precisa instalar nada. Ele é um site, simplesmente, né? Já está lá, ó, na linguagem. Tem várias linguagens aqui, ó, na verdade, que você pode escolher, né? Mas eu já escolhi aqui, ó, Python 3.6, né? É essa que a gente vai utilizar aqui nesse Python Tutor, né? Pronto, então eu vou escrever o começo, assim, desse programa para calcular a média de um aluno, né? Nesse Python Tutor. Aqui eu vou mudar um pouquinho o nome das variáveis, eu vou chamar de AB1, né? Então, AB1 recebe, e aí vou colocar aqui um valor, recebe 10, e na AB2 recebe 9. Pronto, aqui, ó, 9. E com isso, a média pode ser calculada como sendo AB1 mais AB2, tudo isso dividido por 2, né? Então, aqui é bem simples de vocês entenderem, né? Que eu tenho que ter esses parênteses, né, gente? Se eu não tiver os parênteses, eu tenho a nota da AB1 mais a metade da nota da AB2, né? Não tem nada a ver. Tem que ser aqui o numerador, que é AB1 mais AB2, e tudo isso dividido por 2. Então, eu preciso ter esses parênteses aí. Esses parênteses não estão aí só para enfeitar, né? Pronto. Então, olha só. Eu estou dizendo aqui, ó, que a variável AB1 recebe 10, a variável AB2 recebe 9, e que a variável M, de média, recebe AB1 mais AB2 dividido por 2. Pronto. E vou clicar aqui, ó, nesse botão abaixo à esquerda, Visualize Execution,
né? E a gente vai visualizar o programa sendo rodado, né? Linha por linha. Ele está aqui, ó, na linha 1, ó, em vermelho, ó, é a próxima linha a ser executada, né? Se eu clicar em Next, ele vai executar a linha 1. Vamos ver o que ele vai fazer. Next. Opa, olha o que foi que ele fez, ó. Aqui onde tem frames, em global frame, né? Ele criou a variável AB1 e armazenou o número 10 lá, né? Legal isso, né? Bom, vamos lá. Se eu clicar em Next de novo, ó, em verde aqui, ó, é a linha que acabou de ser executada, né? E na linha 2 é a próxima linha a ser executada, né? Vou clicar em Next de novo, para ele executar a linha 2 do programa. Pronto, ele já executou. Ele criou a variável AB2 e armazenou o número 9 na variável AB2, né? Se eu clicar em Next de novo, vamos ver o que ele vai fazer. Pronto, ele criou a variável M e a variável M está armazenando 9.5, que é exatamente o AB1 mais AB2 dividido por 2, né? 10 mais 9, 19, dividido por 2, 9,5. Ok? Então, pronto. Na verdade, esse daí foi o primeiro programinha que a gente fez, né? No Python, né? No Python Tutor, na linguagem Python, né? Python 3. Se eu clicar de novo aqui, ó, editar este código, ele volta lá para o editor, ok? Então, percebam, gente, nessa forma de entrada de dados, eu criei as variáveis AB1 e AB2 no editor de programas e já atribuí um valor a elas no próprio editor de programas, né? No próprio editor de programas. É igual ao que eu fiz aqui no slide, né? Sendo que aqui no slide, percebam, esses nomes de variáveis estão muito ruins, né? Prova, underline, escrita, né? Até porque nome de variável não pode ter espaço, né? Mas o nome da variável ficou muito grande, né? Prova, underline, escrita, recebe 8. Ponto e vírgula pode ter ou não, né? Prova, underline, prática, recebe 9. Ponto e vírgula. Média recebe... Aí, olha como a expressão fica muito grande, né? Ó, entre parênteses, prova, underline, escrita, mais prova, underline, prática. Isso tudo entre parênteses, dividido por 2, né? Do jeito que eu fiz aqui, ficou bem melhor. Olha como escolher nomes de variáveis menores, né? Facilita a vida. Ó. AB1 recebe 10, AB2 recebe 9, M, né? Ou média mesmo, recebe AB1 mais AB2 dividido por 2, né? Então, tenham muito cuidado na hora de escolher o nome das variáveis, né? Até porque tem aquelas regrinhas, não pode ter espaço, não pode começar com um dígito, né? Então, tenham muito cuidado, tá? Gente, olha, essa forma de entrada de dados, ela tem um grande inconveniente, que é o seguinte: se eu quiser rodar o programa de novo com outros valores de AB1 e AB2, eu vou ter que abrir o programa e mudar o programa, né? Quer dizer, esses valores dos dados de entrada, né? E colocar para executar de novo. AB1 é 10, AB2 é 9,5 e agora a M é 9,75, né? Quer dizer, esse negócio de abrir o programa e modificar o programa para colocar os dados de entrada, isso não é um negócio muito legal, né? O ideal é você escrever o seu programa computacional e quando ele estiver pronto, funcionando, você não ter que ficar abrindo ele para modificar o programa, para mandar salvar, né?
Isso não é muito aconselhável, tá? Então, essa forma de entrada de dados, que é a mais simples que tem, onde você fornece os dados no próprio editor de programas, ela não é a mais recomendável, né? A mais recomendável, como eu já falei para vocês, é essa que a gente vai ver agora, onde a variável ela vai ser criada ou definida, né, no editor de programas, mas eu só vou atribuir um valor a ela quando eu estiver rodando o programa, né? Vou atribuir esse valor lá na janela de comandos, tá? Vocês vão ver isso daqui, ok? Bom, mas para isso, a gente vai ter que aprender a utilizar a função input, ok? É a função input que a gente vai utilizar para fazer esse tipo de entrada de dados, tá? Eu vou direto lá para o Python Tutor e depois a gente volta para o slide, tá? Então, como é que funciona essa função input? Prestem bastante atenção, porque é exatamente essa que a gente vai utilizar e ela tem alguns detalhes, uma casca de banana aí, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Então vamos lá, como é que funciona? Bom, você coloca o nome da variável, nesse caso aí a B1, recebe, você coloca input, tudo minúsculo, né? Olhem como escreve, ó, input, né? I-N-P-U-T, abre parênteses, abre aspas simples ou dupla, tanto faz, e aí você vai digitar um texto que vai aparecer na tela do computador quando for para você atribuir um valor para essa variável, né? Então, por exemplo, ó, digite a nota da AB1, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, tá? Notem, ele mostra inclusive em verde aquilo que vai aparecer na tela do computador, né? Digite a nota da AB1, vai aparecer esse texto na tela do computador. Isso é um texto, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a AB2, ó. Input, abre parênteses, abre aspas simples, digite a nota da AB2. Dois pontos, um espaçozinho. Eu gosto de colocar um espaço para não ficar colado lá, né? E aí o cálculo do M não muda nada, né? É a mesma coisa, certo? Então, quer dizer, agora a gente está vendo aí a entrada de dados utilizando a função input, tá? Vamos colocar para rodar esse programa para ver como ficou agora, né? Ó, visualizar. Ó, pronto, gente. Já apareceu aqui, ó, o texto que eu digitei, né? Ó, digite a nota da AB1 e abriu esse quadradinho aqui, esse retângulo, né? Para eu digitar a nota da AB1, né? Então, 10. E aí eu vou clicar aqui em submit, né? Para submeter esse valor aqui, né? Ó. Pronto. Tá, então tá lá, ó, AB1, 10, né? Tô achando um negócio estranho aqui, mas depois a gente comenta, tá? Quer dizer, isso aqui seria a tela do computador, ó. Digite a nota da AB1, ó, o espaçozinho que eu coloquei, para não ficar colado lá no dois pontos, né? E 10, né? Está aqui a variável AB1, 10, né? Estranho isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Digite a nota da AB2. Vou colocar aqui 9.5. Vou mandar submeter. Pronto, ele criou a variável AB2. 9.5. Estou achando estranho um negócio aí. Não sei se vocês perceberam, mas vamos lá. Next, para ele calcular a média, né? Epa, aí deu problema, né, gente? Ó, deu um erro aqui, ó, em vermelho, ó. Type error, né? Unsupported operand type.
for string and int. E agora, hein, Júlia? Os números entre aspas, né, Júlia? Pois é, exatamente. Olha, entre aspas, esse 10 e esse 9,5, isso aqui ele está dizendo para mim que isso daqui não é o número 10 e o número 9,5. Não é. Isso daqui ele está entendendo como sendo string. Né? String, tanto que aparece aqui, ó, string. String em computação, entre aspas, né? Formação do tipo texto. Ou seja, conclusão, né? E aí, é lógico, quando ele tenta somar esses dois strings, isso aqui nem dá problema, né? Porque ele vai concatenar. Mas quando ele tenta dividir por 2, é aí que dá o problema. Quer ver? Ó? Se eu tirar o dividir por 2, eu deixar só a soma, vocês vão ver que ele vai concatenar as duas informações. Quer ver? Ó, aqui dá um close. Ó, se eu coloco 10 e mando submeter, tá lá, ó, a B1 é 10. E coloco 9,5 no AB2 e mando submeter, ó, 9,5. Quando eu mando ele somar a B1 com a B2, ele vai concatenar esses dois strings. Quer ver? Olha lá. Ó. O M, ele está dizendo que é 10, 9,5. Ele concatenou. Então, é exatamente isso que eu falei. O input, quando você digita um valor, ele entende aquilo ali como sendo uma informação tipo string e não uma informação numérica. Entenderam? Tá, tudo bem. Então, como é que a gente resolve esse problema aí? Bom, primeiro que eu vou voltar aqui, tá? O cálculo correto, né? Pronto. Olha, você pode fazer o seguinte. Você pode, no idle, isso, a mesma coisa. A mesma coisa. Pode fazer no idle sem problema nenhum. Na aula de hoje eu vou utilizar esse Python tutor, né? Que inclusive assim, mas eu ainda não instalei o idle, né, no meu computador e tal. Não tem problema, faz no Python tutor mesmo, não precisa instalar nada, né? É um link, né? Mas já na aula que vem eu vou utilizar o idle, o PyCharm, né? Ok? Bom, gente, mas olha só, eu posso transformar a variável AB1, que está como string, eu posso transformar ela em número real, né? Como é que eu posso fazer isso? Utilizando o comando float, por exemplo, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. AB1 recebe float AB1. Então ele vai ler como string e depois vai transformar para float. O que é float? É ponto flutuante, né? É número real. Ok? Ó, AB1, a variável AB1, recebe float de AB1. Vai pegar o conteúdo da AB1, transformar em número real e armazenar na variável AB1. Eu vou fazer a mesma coisa a AB2. Ó, AB2 recebe float AB2. Pronto. Vamos colocar para rodar desse jeito para ver o que ele vai fazer, né? Ó, eu vou entrar com uma nota aqui, 9, por exemplo. Vou submeter. Ele vai entender o 9 como sendo string. Mas vejam o que vai acontecer quando eu executar a segunda linha do programa. AB1 recebe float de AB1. Vejam o que vai acontecer. Olha as aspas do AB1, né? Sumiu, gente.
Agora, o AB1 armazena o número 9. Sumiu as aspas. 9.0. Número real. Ok? Vou entrar com a nota da AB2, ó. 8.5. Vou submeter. Ó, só com o input, linha 3, ele entendeu que 8.5 é string. Mas quando eu executar a linha 4, a B2 recebe float de AB2, vocês vão ver que essas aspas vão sumir. Ó, 8.5. Quer dizer, agora sim eu tenho o número 9 e o número 8,5. E aí sim ele vai poder calcular a média como sendo 8.75. Ok? Entenderam? Então, quer dizer, a função input, o que você digitar, ele vai entender aquela informação como string. Mas se não for um string, você vai ter que transformar, né? De string para o que você quiser. Nesse caso daqui, são 2 números reais, né? Então, eu vou utilizar o comando float. E ainda digo mais, viu, gente? Dá para utilizar os 2 comandos, float e input, em um só, em uma linha só, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, ó. Float, input. Float, input. Vejam agora como ficou. Olha a linha 1, por exemplo, né? A B1 recebe float, input, digite a nota da AB1. Vai aparecer na tela do computador, digite a nota da AB1. Eu vou digitar um valor. Se tivesse só o input, ele iria entender como string. Porém, como eu utilizei o comando float, ele já vai transformar para número real, né? Matheus, quer perguntar? Quero, professor. Isso aí pode colocar também no idle, porque eu coloquei e não e deu o erro. Bom, eu vou copiar e vou colocar no idle. Olha aqui, opa, pera lá. Espera, eu tenho a impressão que o Matheus chegou aqui e fez assim, ó. Ixi, aí não. Aí não, né? Porque esse maior, maior, maior é a janela de comandos do idle, né? Eu tenho que abrir aqui, eu estou aqui ó, no shell, né, do idle. Eu tenho que abrir um new file e aí sim eu colo aquele texto lá, ok? Eu vou inclusive fazer o seguinte. Eu vou. Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo diminuir essa tela aqui. Ah, ops, quase que eu consigo. Que ele vai saindo para o. Tá difícil aqui. Ele vai saindo. Vou fazer assim. Pronto. Assim, pronto, na marra mesmo. Pronto, agora foi. E eu vou ficar com as duas coisas aqui, ó. Uma janelinha é o programa em cima e aqui embaixo é o tal do shell, né? Aí deu o mesmo problema aqui, pronto, sim. Pronto. Aqui ficou mais legalzinho aqui de ver. Certo, então tá. Eu copiei, colei aqui, mas... Puxa vida, isso aqui não está salvo ainda, né? Eu tenho que salvar isso aqui, ó. File, save, né? Vou mandar salvar aqui. Será que ele vai salvar? Vai.
Eu vou salvar isso daqui, vou colocar um nome aqui, ó, um nome qualquer, é X. Eu gosto de colocar assim, a X é de exemplo, aí eu coloco o ano, o mês e o dia, tá? Se eu mandar salvar, aí sim, está meio lentinho, né? Não sei o que está vendo com ele, está meio, não sei. Está meio assim, com preguiça. Ou então ele não, o idol talvez não estivesse preparado para participar da aula de hoje. Ele ficou meio, deu um tum, né? Aqui, ó. O idol ficou meio nervoso. Acontece, né, gente? Pode acontecer com qualquer um, né? Matheus, input é com N de navio, né? Eu sei que antes de P e B usa-se M, mas é em inglês, né? Inclusive no name error, ele diz isso, ó. Name input is not defined. Did you mean input com N, né? Gente, eu não sei. O meu idol aqui, ele tá tímido, não sei, tá fazendo greve, não sei o que que é. Mas é como eu falei para você, eu vou fazer o seguinte. A minha teimosia é muito grande, né? Eu não consigo nem quit o idol aqui. Eu vou ter que usar da força bruta mesmo e mandar forçar encerrar o idol. Forçar encerrar aqui. E eu vou dar um tempo para ele se restabelecer, mas depois eu vou voltar para ele. Mas assim, na aula de hoje, na verdade, eu queria apresentar esses conceitos aí no ambiente do Python tutor, né? Porque eu queria ficar vendo essas variáveis, o conteúdo da variável, entendeu? Entendeu? Por exemplo, esse código aqui, ó, se eu colocar para visualizar, e aí eu vou digitar aqui, ó, o 10, né? E vou submeter. Percebam, olhe para a linha 1, é o float junto com o input, né? Será que ele já vai entender o 10 como sendo o número real? Sim. Olha lá. Que legal, né? O AB1, eu digitei 10 e ele já entende como sendo o número 10, né? Sim, Diego, pode falar. Professor, se eu botar o int no lugar do float, funciona também? Você diz assim, mudar a ordem, né? Colocar primeiro o input e depois o float, não é isso? Não, professor, eu estou falando trocar a palavra float por int. Que é int da inteira. Excelente pergunta. Ao invés de float, colocar int, não é isso? Sim. Mas o problema é o seguinte, que é o seguinte, né? A nota do aluno de AB1, ela é um número real. Ela não é um número inteiro, entendeu? Eu digitei 10, tudo bem, 10 é inteiro. Mas se a nota do cara foi 9,5 e eu transformo para int, isso aí vai dar ruim para mim, né? Entendeu? É isso. A Keren quer perguntar também ou comentar alguma coisa? Professor, muda se eu colocar o input antes de colocar o float na digitação? Então, podemos fazer esse teste, né? Eu coloquei primeiro o float, depois o input. Vamos ver se muda alguma coisa, né? Se eu colocar o contrário. Mas, ó, se eu colocar 9,5 e submeter, ele vai já entender como número 9,5. Next. Mas espera aí, isso aqui eu esqueci de apagar, né? Ele transformou o real em real mesmo, mas não vai dar erro nenhum, né? E calculou o M aqui. Mas a dúvida... Bom, deixa eu apagar isso aqui não precisa. E a dúvida é, muda alguma coisa
se eu fizer input primeiro e depois o float. Eu não sei se era assim exatamente que a Keren pensou, mas não sei se era exatamente isso, né? Primeiro o input, mais internamente o float, e o next, não, ele não achou legal não, né? É por causa desse problema do texto aqui, né? Esse texto, ele pertence ao input e não à função float, né? Então, eu acho que como estava antes, tá melhor, né? Ó, input, né? E aí, mais externamente, float. Tem outras formas de fazer, viu? Não existe só essa forma de fazer, mas simplesmente trocar a ordem, né? Colocar input primeiro, float depois, a gente viu que não dá certo. Por que não dá certo? Porque o texto ele está ligado ao input, né? E não ao float, né? Então, coloca primeiro o float, né? E depois o input. E aí vai dar certo. Ok, gente? Me digam, alguma dúvida até aqui? O comentário do Diego foi muito bom também. Vejam bem, eu estou utilizando float porque eu quero transformar o que eu digitei em número real. Se em outra situação eu quisesse transformar isso para um número inteiro, ao invés de float, seria int, realmente. INT. Int, ele transforma para inteiro. Ok? Exatamente isso. Não se aplica nesse problema específico, porque a nota de AB1 e AB2 são números reais, né? E não inteiros. Mas se fosse um programa que pedia assim, digite o número de alunos, realmente seria int input e não float input, né? Porque número de alunos é número inteiro e não número real, né? Foi uma boa observação também. Bom, gente, olha, se vocês não têm dúvida, então é exatamente isso. A entrada de dados que realmente a gente vai utilizar nos nossos programas será feita utilizando a função input. Se eu usar só o input, o que eu digitar ele vai entender como string. Se eu quiser transformar para float, vou ter que utilizar o comando float também. Se eu quiser transformar para inteiro, utilizo o comando int. Ok? E aí vai dar certo, né? No slide, ele fez exatamente isso, né? Sendo que ele digitou essas coisas aqui na janela de comandos, né? Ó, no maior, 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 né? Será que o idle voltou? Voltou mais disposto aqui? Não sei. Vamos ver aqui se eu consigo. Ó. AB1 recebe float, input, e aí o texto que eu quiser. Digite a nota da AB1. 2 pontos, espaço. Fecho aspas. Fecho parênteses do input, fecho parênteses do float. Se eu dou um enter, ó, aparece lá o texto para mim, ó, né, em azul. Ó. Digite a nota da AB1. Aí eu digo, é 10. Enter. Pronto, tá lá. Ó. Se eu pergunto quem é a AB1, ele vai me dizer que é 10. Né? Se eu pergunto quem é o type de AB1, ele vai me dizer que é da classe float. Né? Tudo bonitinho. Seta para cima para ele ir voltando. Aqui não vai, né? No idle ele não vai voltando, né? Tudo bem. Digito de novo aqui, então. AB2 recebe float input
Digite a nota da AB2, dois pontos, espaço, fecho, aspas, fecho, enter. Pronto, já está me pedindo a nota da AB2. A nota da AB2 eu vou dizer que é 9,5. Enter. Pronto, se eu perguntar aqui quem é a nota da AB2, ele sabe, ó, 9,5. Né? Também o type da AB2 é type da classe float, né? Bom, e depois eu calculo o M, né? M é simplesmente AB1 mais AB2 dividido por 2. Eu pergunto quem é M, ele me diz que é 9,75, né? Então, quer dizer, pelo slide, ele fez a mesma coisa, né? Sendo que na janela de comandos, né? Ó, o símbolo de maior, 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 né? E a gente fez lá no Python Tutor, né? Gente, alguma dúvida até aqui? Ô, professor, o senhor fez no Python, não foi? Agora que é o maior, maior, maior. Então, eu chamaria isso daqui de idle, né? Porque Pronto. não é O senhor fez no idle, no idle. aí não é igual aquele de antes. No caso, você já bota assim, a B1 é igual a float, input, aí ele já pede para colocar direto, né? Tipo, não Isso, espera rodar, ele já vai direto. isso, exatamente. Porque, veja bem, esse ambiente que eu tô seria o shell do idle, né? É onde a gente visualiza o maior, maior, maior. Isso daqui não é editor de programas, né? O editor de programa, que foi aquilo que eu tentei fazer aqui, ó, com o new file, né? Não sei se ainda tá. Pronto, ainda tá aqui, ó. Só faltou eu salvar isso aqui, né? Foi file, save as, ou save mesmo. Foi aqui que ele parou, né? Aquele nome tão grande. 2021, 11, 17. Foi aqui que ele... Mas será que ele vai parar de novo, gente? Aí tem alguma coisa muito esquisita aqui com o meu idle, então, né? Já saí, fechei de novo. Só se eu reiniciar o computador agora, né? Coisa que eu não vou fazer. Mas aqui, por exemplo, no Python Tutor, né? Isso daqui é um editor de programas. Aqui você digita essas coisas, né? E depois você coloca para rodar, né? Enquanto que na janela de aí ele agora não vai mais nem para o shell aqui, ó. Tá todo malucão mesmo aqui. E aqui onde tem maior, 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 isso aqui não é editor de programas, né? Isso aqui é a janela de comandos, né? Ok? Ok, professor, obrigada. Nada. Bom, beleza, gente. Então, a entrada de dados é isso aí, tá? Falta a gente falar agora a respeito da saída de dados, né? Como é que a gente vai fazer para a gente visualizar o resultado do processamento, né? Ou então, assim, qual o valor de uma determinada variável? Porque vocês não sei se vocês perceberam, mas aqui ele não mostra o conteúdo da variável M. Ele mostra aqui, a gente viu aqui os valores, porque a gente vê todas as variáveis, né? Mas no programa, realmente, ele não mostra, né? Aqui, quando eu quis ver o conteúdo da variável M, eu tive que digitar M, Enter, e aí ele mostrava o conteúdo da variável. Então, o que a gente vai ver agora, para encerrar, qual o comando que eu devo utilizar quando eu quiser ver o conteúdo de uma variável, né? Ou o resultado do processamento, né? Que é exatamente a saída de dados. Eu coloquei assim no slide, ó, com a finalidade da saída de dados, exibir o conteúdo da variável identificada, mostrar a resposta do problema, né? A palavra-chave utilizada nos algoritmos, em pseudocódigo,
vai ser a palavra-chave escreva. Faz sentido, né? A entrada de dados é leia, a saída de dados, escreva. Né? Então, escreva, entre parênteses, separado por vírgula, x1, x2, x3, xn, né? Ele vai escrever na tela do computador o conteúdo dessas variáveis. Por exemplo, escreva A, ele vai mostrar lá o conteúdo da variável A. Né? Lembram que eu fiz o leia A, né? Leia altura e peso, né? Pronto, aqui seria a saída de dados, né? Escrevendo o conteúdo daquelas variáveis. Ó. Escreva A, ele mostra o conteúdo da variável A. Olha que interessante aqui, ó. Eu posso misturar texto com conteúdo de variável. No mesmo escreva, né? Ó, escreva, aí ele vai mostrar o texto. A altura é igual a, tá entre aspas, né? Aí, vírgula, o conteúdo da variável altura, vírgula, o texto, a palavra metros. Altura é igual a tantos metros. Ou então, escreva, texto com variável, né? Você tem, é o texto, entre aspas, vírgula, peso, sem aspas, é o conteúdo da variável peso, vírgula, seguido do string quilos. Você tem tantos quilos, ok? Então, em algoritmo, se você quiser misturar conteúdo de variável com texto, a maneira de fazer é essa. E é muito semelhante ao que a gente vai fazer no Python, né? Como vocês vão ver. Bom, então, quer dizer, nos algoritmos, palavra-chave escreva para saída de dados, né? Beleza. E no Python, como é que a gente vai fazer no Python? No Python, a gente vai utilizar o comando print, tá? Deixa eu voltar lá no Python tutor. E agora eu vou utilizar o comando print para ele mostrar o conteúdo da variável m. Ok? Print, simplesmente print m. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Então, vamos lá. Visualiza. Close aqui. Pronto. Então, 10, submit. Lá, a B1 vale 10. A B2 vale 9. Submit. A B2, 9. Isso daqui é a tela do computador. Estão vendo? Ó? Digite a nota da B1, 10. Digite a nota da B2, 9. Tá? Next, para ele calcular o M. Ó, ele calculou o M. É 9,5, mas não está mostrando na tela do computador. Vocês estão vendo? Ele só vai mostrar quando ele executar a linha 4 com o print, tá? Vamos ver como ele vai fazer. Next. Pronto, tá lá. 9,5. Ele printou, né? Ou ele mostrou o conteúdo da variável M. Dá para colocar um texto? Dá sim. Dá para fazer assim, ó. No mesmo print, viu, gente? Abre aspas, porque é texto, né? Média é igual a, fecha aspas, vírgula, M. Dê uma olhada agora na linha 4, nesse comando print. Eu estou misturando texto com variável. Texto, vocês estão vendo que texto, no Python tutor, né? Aquilo que aparece na tela do computador, aparece aqui para mim em verde, né? Então vai aparecer assim na tela do computador. Média é igual a, aí seguido do conteúdo da variável M. Vamos ver como fica? Então, vamos lá. A B1 de novo, 10. Submit. A B2, 9,75. Vou colocar aqui. Submit. Ele vai calcular o M. O M é 9,875, né? E agora vamos ver essa linha 4 sendo executada. Média igual a tanto, né? Então, next. Olha como apareceu lá na tela do computador, gente. Média é igual a
9.875. Primeiro ele colocou o texto e, na sequência, o conteúdo da variável M. Gente, alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. O comando que a gente vai utilizar para saída de dados em Python é o comando print, que mostra tanto texto como conteúdo de variável também, né? Tudo junto, inclusive. Ok? E tem mais alguns detalhes que a gente vai aprendendo ao longo da disciplina com relação ao comando print, né? Por exemplo, vocês estão vendo que a média ele imprimiu com 3 casas decimais, né? Isso aqui não é legal, porque na UFAL a gente trabalha com 2 casas decimais. Quer dizer, e se eu quisesse que ele mostrasse para mim essa média com 2 casas decimais, como é que eu faço isso, né? Bom, aí, para fazer dessa forma, a gente vai ter que formatar essa variável M. Como é que a gente faz isso no Python 3, tá? No Python 3. No Python 3, a gente faz assim, ó. Print, abre parênteses, abre aspas, coloca o texto que você quiser. A média é igual a... E aí, aqui eu quero que apareça o conteúdo da variável M, certo? Sendo que formatada com 2 casas decimais, né? Então, como é que eu faço isso? Aonde eu quero que apareça o conteúdo da variável, eu coloco... chaves, ok? Chaves. E aqui, ó, eu tiro essa vírgula fora das aspas, mas ainda dentro dos parênteses, eu vou utilizar o comando format. Ó, format e entre parênteses a variável M. Ou seja, essa sintaxe, gente, vocês vão ter que memorizar, não é? Print, abre parênteses, abre aspas, coloca um texto. Era uma vez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Aí no meio do texto tem o conteúdo de uma variável. Aí você abre e fecha chaves, tá? Quando terminar o texto, fecha aspas e aí coloca o ponto format. E entre parênteses, separado por vírgula, as variáveis que aparecem no texto, cada uma correspondendo a chaves, ok? Nesse caso é só uma variável, né? Então, só o M mesmo, tá? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vamos lá, ó. 10, submit, 9.75, né? Para ficar com 3 casas decimais. E, ó, ele calculou, não, ele vai calcular o M. Calculou o M, 9.875. Aqui é a tela do computador. Como é que vai aparecer na tela do computador? Next. Ué, não mudou nada, né? Média é igual a 9.875. Não, eu quero com 2 casas decimais. Tá, tudo bem. Esse formato eu vou digitar dentro das chaves. Se eu colocar simplesmente 2 pontos F, tá? 2 pontos F, ele vai formatar esse número como sendo um float. Esse F é de float, tá, gente? Vamos de novo ver como vai ficar. Só o 2 pontos F, né? De novo, 10, submit, 9.75, se colocar vírgula aqui se ferrou, né? Next, calculou o M. Como é que ele vai imprimir agora aqui na tela do computador? Vixe, foi pior ainda, né? Ele colocou 9.875000. Quer dizer, se eu coloco esse 2 pontos F,
ele escreve o número com 6 casas decimais, né? Não, mas eu não quero com 6, eu não queria nem com 3, eu quero com 2 casas decimais. Como é que eu faço isso? Você pode fazer assim, ó. Ponto 2F, tá? 2 pontos, ponto 2F. Isso aqui quer dizer o seguinte, eu quero que você formate essa variável como número real com 2 casas decimais. Só quero com 2, tá? Depois do ponto, 2 casas decimais. Ele arredonda para você. Ó, de novo. 10, submit. 9,75, submit. Next, calculou o M. Olha como vai aparecer agora na tela do computador, tá? Next. Ah, era isso que eu queria, gente. Olha aí, ó. Com 2 casas decimais, ó. 9,88. Aí consegui o que eu queria, né? Com 2 casas decimais. Então, eu poderia dizer para vocês que tá pronto. O nosso primeiro programa em Python, né? Um programa super simples, né? Para calcular a média entre a B1 e a B2 de um aluno, né? Tá aí, né? Utilizando a entrada de dados com o input, saída de dados com o print, formatado, né? Então, assim, como primeiro programa, é esse aí, o exemplo de primeiro programa em Python, Python 3, né? Que a gente vai ver. Vocês têm alguma dúvida, gente, até aqui? Algum comentário? No slide você colocou tipo, o símbolozinho de divisão. Aí, símbolozinho de divisão, ponto 2F. Peraí, Júlia, não entendi. No slide você fala, né? Não é no slide, né? Isso. Tá. Excelente. Excelente o seu comentário, Júlia. Sim. Tô vendo aqui. É que falou Julian, pode parecer Júlia. Não, mas não é. Julian, tô vendo, sim. A não ser que eu esteja falando seu nome errado, né? Julian. Tá certo. Tá bom. Julian, é o seguinte. Isso que vocês estão vendo aqui no slide, esse print, ele está utilizando ainda o print do Python 2. Do Python 2, né? A Júlia, né, fez o mesmo comentário aqui, ó. Porque no slide tá print, né, blá, 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 é diferente, sim. Isso que tá aqui no slide, que funciona ainda do mesmo jeito, tá? Funciona do mesmo jeito. Mas isso aqui é Python 2. E, por enquanto, tá funcionando Python 2 e Python 3. Sendo que mais para frente, o Python 2 vai sumir do mapa, né? E só vai existir o Python 3. Então, é por isso que nas aulas, quando eu fizer, eu sempre vou fazer no Python 3, né? Percebam, a sintaxe do print no Python 2 era um pouquinho diferente, né? A print, abre parênteses, abre aspas, aí vinha o texto igual, e aí aonde eu queria que aparecesse o conteúdo de uma variável, a porcentagem e a formatação. No caso, ponto 2F, né? Fecha aspas, porcentagem de novo, e aí a variável, né? Mas isso aqui é Python 2, né? Se fosse só com uma casa decimal, ponto 1, né? Matheus, seria porcentagem, ponto 1F, com uma única casa decimal, né? Esse 2 é o número de casas decimais. É assim, depois do ponto,
quantos dígitos vem? 2, ok? Mas isso daqui, ó, era bom até eu mudar isso daqui, atualizar esse slide aqui, que eu não fiz isso ainda, né? Porque é bom vocês aprenderem dessa forma, como está aqui, que é o Python 3 já, né? Utilizando o ponto format, né? As chaves, né? É isso aí. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Isso, exatamente. Para esses valores que a gente utilizou, né? Se fosse só uma casa decimal, ele colocaria 9.9, né? Ele arredonda realmente, né? Guilherme. Mais alguma pergunta, gente? Olha, o primeiro programa está pronto, sendo que ficou faltando a gente fazer o algoritmo completo referente a esse programa, né? Quer dizer, a gente terminou fazendo o caminho contrário, né? Normalmente você faz o algoritmo e depois implementa e tem o programa computacional. Aqui a gente acabou fazendo primeiro o programa computacional e não fizemos ainda o algoritmo referente a esse programa, né? Então, o que falta? Falta aqui essa observação, que é o conceito de blocos, né? O que é bloco, né? Bloco, eu venho utilizando esse nome aqui em outras aulas, né? É um conjunto delimitado de ações a serem executadas. É um conjunto de comandos. Bloco é um conjunto de comandos. Para delimitar um bloco em um algoritmo, utilizando pseudocódigos, né? São utilizados delimitadores de início e de fim, né? E no meio, entre os dois, né, um conjunto de tarefas, um conjunto de comandos. Então, os nossos algoritmos também terão a palavra-chave início, é a primeira linha do algoritmo, e a palavra-chave fim, que é a última linha do algoritmo, tá? De forma que aí sim, esse é o último slide de hoje, né? Na parte superior aqui do slide, né? A gente tem o algoritmo em pseudocódigo referente a esse programa que a gente implementou, que está na parte inferior do algoritmo, inclusive já utilizando o Python 3. É exatamente o que a gente fez, né? Algumas diferenças aqui, ó, por exemplo, aqui no slide, antes e depois do recebe, eu não coloquei espaço, né? Quer dizer, é opcional. Aqui quando eu fiz agora para vocês, eu coloquei, ó, espaço antes e depois do recebe, né? Digam recebe, viu, gente? Antes e depois, ó. Mas isso aqui é opcional, isso aqui é só para ficar mais espaçado, né? Ó. Isso aqui faz parte do Zen, do Python, né? Espaçado é melhor do que tudo junto lá, enfim, compactado, sei lá. Ok? Mas assim, voltando lá para o slide, esse daqui seria o algoritmo referente a esse programa. Vamos dar uma olhada nesse algoritmo, né? Ele é um algoritmo bem pequenininho, mas ele tem todas as partes que um algoritmo normalmente tem. Por exemplo, né? Ou seja, o primeiro passo de um algoritmo, a primeira coisa do algoritmo é a palavra-chave início, ok? É a primeira coisa do algoritmo, primeira linha, palavra-chave início. Percebam, gente, pode ser tudo maiúsculo, pode ser minúsculo, tanto faz, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês vão escrever, né? Não vai executar isso aqui, né? Bom, o segundo passo do algoritmo é a declaração de variáveis. Aí é terrível escrever isso daqui.
A declara... Ele falha aqui, ó. A declaração de variáveis, né? Ok? Pronto. O terceiro passo só um instante. A declaração de variáveis. Quais são as variáveis que a gente tem nesse programa? As variáveis AB1, AB2 e M. Essas três variáveis são do tipo real, né? Então, como é que eu declaro essas variáveis? Real, 2 pontos, e aí vem AB1, AB2 e M, separados por vírgula, né? Declaração de variáveis. Terceiro passo de um algoritmo é a entrada de dados, né? Ó, a entrada de dados utilizando a palavra-chave leia, né? Entrada de dados. Então, leia AB1 e AB2. E o M? Não, o M não. O M não é fornecido pelo usuário, né? O usuário fornece AB1 e AB2. O M vai ser calculado, né? Muito bem. O quarto passo de um algoritmo são os cálculos. Quer dizer, depois que eu forneci os dados de entrada, né? Eu vou processar esses dados de entrada, eu vou realizar os cálculos, né? Então, eu coloquei aqui, ó, M recebe, olha a setinha para a esquerda, né? Se colocar o igual também, tudo bem, tá? M recebe AB1 mais AB2 dividido por 2, só tem esse cálculo, né? O quinto passo de um algoritmo, é a saída, né? Tem a entrada de dados e tem a saída de dados utilizando a palavra-chave escreva. Escreva M. E o último passo de um algoritmo, o sexto passo, são 6, é a palavra-chave fim. Ok? Então é um algoritmo bem pequenininho, com 6 linhas, mas ele tem as 6 partes que normalmente um algoritmo tem. Ou seja, palavra-chave início, declaração de variáveis, entrada de dados, os cálculos, a saída de dados e a palavra-chave fim. Ok? Notem, se eu tivesse primeiro feito o algoritmo, para depois fazer a implementação, percebam, palavra-chave início. Não, isso aqui não tem no programa computacional, né? Declaração de variáveis. Também não tem declaração de variáveis em Python, né? Entrada de dados. Aí tem, né? Utilizando a função input, e nesse caso aqui, junto com o float, né? Muito bem. Os cálculos. Os cálculos é só esse da linha 3 aí do programa mesmo, né? A saída de dados, utilizando a função print, né? Junto com o format lá, né? E a palavra-chave fim. Não, isso aí também não tem no Python, né? Então, o programinha acaba ficando com 4 linhas, enquanto que o algoritmo tem 6 linhas, né? 6 linhas. Ok, gente? Alguma dúvida? Algum comentário a respeito desse primeiro algoritmo em pseudocódigo e o primeiro programa computacional da gente? Professor, a setinha pode ser também um marketing? A seta do recebe no algoritmo, você pode colocar o sinal de igual também no algoritmo, né? Não tem problema nenhum. Foi isso que você perguntou, né? Foi. Pronto. O Diego quer comentar alguma coisa? Professor, e se esse M for literal? Dá para usar o formato também? Se a variável que eu quero que apareça lá for string, né? Bom, aí a princípio eu não precisaria formatá-la, né? Então não precisaria do format, né? Seria simplesmente um texto, né? Se eu quiser,
fecha aspas, vírgula e a variável mesmo, entendeu? Eu não precisaria formatar ela com 2 casas decimais, sei lá, né? A não ser que eu queira formatar a quantidade de caracteres. Aí seria parecido, né? Só queria saber se funciona mesmo. Funciona também. Se fosse um inteiro, né? Aí seria, ao invés de F, seria I. F é de float, né? E para inteiro seria I. Ou parece que isso aí mudou agora para no Python 3, viu? Acho que não é mais I, não. Eu acho que é D. Eu acho não, é isso mesmo. Do Python 2 para o Python 3, inteiro, você não usa mais o 2 pontos I, não. É 2 pontos D, tá? A gente pode ver isso aí mais para frente, nas próximas aulas. Gente, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Olha, se não, então aí eu queria comentar aqui com vocês a respeito, eu já falei aqui do vídeo, né, do Guanabara, ensinando a instalar o PyCharm e o QPython, mas temos essa lista de exercícios número 1 também, aqui no Moodle, né, no Ava. Vejam bem, Ixi, saiu, mas eu acho que ele... Pronto, já entrou lá de novo, né? Ó, eu voltei lá, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, introdução à computação. E se eu for lá em lista de exercícios número 1, ele vai abrir isso daqui pra gente, ó. Lista de exercícios 1. Então, 1. Escreva os algoritmos em pseudocódigos para os seguintes problemas. Então, a tarefa é para vocês escreverem os algoritmos em pseudocódigo para os problemas que vai aparecer quando eu clicar aqui, tá? Número 2. Implemente esses algoritmos na linguagem de programação Python 3, na IDE PyCharm, olha lá, ou em outro editor de programas que você quiser. Pode ser no Idle, pode ser no PyCharm, pode ser em qualquer outro aí que você queira, tá? Observação. Por enquanto, não precisa enviar os programas computacionais implementados. Isso deverá ser feito posteriormente na plataforma de Huxley. Ou seja, essas questões aqui, ó, eu agora cliquei, né? E aí aparece, ó, 6 questões. Essas questões aqui, gente, a ideia é que vocês, no próprio Moodle, no próprio Ava, vocês escrevam o algoritmo referente a esses problemas, né? Tem lá 6 probleminhas. Depois que vocês implementarem, depois que vocês fizerem o algoritmo, vocês podem tentar implementar esses algoritmos lá no PyCharm ou no Idle, ok? Ou em qualquer outro editor, como eu já falei, né? Mas tudo isso que eu falei até agora não vale nota ainda, entendeu? O que vale nota vai ser a implementação desses programas, né, desses problemas, lá no tal do The Huxley. Mas o The Huxley eu vou falar para vocês a respeito do The Huxley depois, ok? Numa aula futura, aqui, ó, no dia 29/11 ainda, né? A vantagem é o seguinte, se vocês fizerem isso daqui no Moodle, vocês, primeiro que vão estar aprendendo, né? Exercitando algoritmo. Se vocês fizerem a implementação lá no PyCharm ou no Idle, vocês já tem praticamente tudo, né? Porque depois é praticamente copiar do Idle ou do PyCharm para o The Huxley
e fazer algumas modificaçõezinhas que a gente vai ver mais para